Fala galera, primeiro vídeo aqui do canal, bem-vindo ao História Futebol Clube, canal no YouTube que tem o compromisso de contar a história de clubes, estádios, camisas e jogos para vocês. Então já deixe seu joinha, se inscreve no canal se você gostou do conteúdo, que vai ajudar bastante, vai me incentivar a fazer mais vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é sobre o Goitacás Futebol Clube, clube tradicional do estado do Rio de Janeiro que muitas vezes é esquecido no âmbito nacional, principalmente em outros estados. E o Goitacás, ele é da cidade de Campos dos Goytacazes, do mesmo nome do clube, fica no interior do estado, no norte do estado, a 275 quilômetros da capital. O mascote do Goita, como é chamado, é o próprio Índio Goitacás, que dá nome ao clube, e o rival é o Americano, protagonizando o principal clássico do interior do estado do Rio de Janeiro, o chamado Goitacano. O clube foi fundado em 1912, depois de um desentendimento de um grupo de remadores de um clube de natação e regatas da cidade de Campos, que teve o seu pedido negado para passear no rio da cidade, que é o Rio Paraíba do Sul, e depois dessa confusão toda, esse grupo de remadores criou o seu próprio clube, que hoje é o Goitacás Futebol Clube. O Goita joga no estádio Ari de Oliveira e Souza, que é conhecido popularmente na cidade como Arizão. A capacidade do estádio é de 15 mil pessoas, que se você pensar é relativamente grande até pelo nível de competição que o Goitacás hoje joga. Pode-se dizer que o maior jogador que jogou no clube foi o atacante Amarildo, revelado pelo próprio Goitacás, e que foi destaque na Copa de 62 junto com Garrincha e bicampeão do mundo nesse mesmo ano. O clube ostenta de diversos títulos do Campeonato Municipal de Campos, assim como seu rival Americano, além de 6 estaduais do extinto Campeonato Fluminense. Uma vez que o clube é da cidade de Campos, no interior do estado, a equipe não disputava o Campeonato Carioca até 1979, e portanto o campeonato estadual que disputava era, como já dito, o extinto Campeonato Fluminense. Já no âmbito nacional, a melhor colocação do Goitacás em campeonatos brasileiros foi no ano de 1978. Nesse ano, a equipe conquistou o 30º lugar de 74 times. Além disso, em 1985, o Goitacás sagrou-se vice-campeão da Taça de Prata, que hoje seria algo equivalente à nossa Série B. Voltando a falar agora do âmbito estadual, onde o clube realmente firmou-se no cenário do futebol, como já dito, somente no ano de 1979 que os clubes do interior do estado tiveram o direito da participação do Campeonato Carioca, devido justamente à fusão das federações do estado do Rio de Janeiro e a antiga federação do estado da Guanabara, estado já extinto nessa época. Desse modo, a primeira participação do Goita em Campeonato Carioca foi justamente no ano de 1979, no qual conseguiu a 6ª colocação. Entretanto, no ano seguinte, 1980, o clube foi rebaixado, conseguindo o acesso somente em 1982. Seguindo o acesso, portanto, em 1982, o clube jogou de 83 a 88 a primeira divisão. Após 88, o Goita transformou-se num time ioiô do futebol carioca, alternando entre a primeira divisão e a segunda. Todavia, é bom lembrar que o Campeonato Carioca nessa época era extremamente bagunçado, fazendo com que o Goita, muitas vezes, jogasse a primeira divisão, não caísse e no ano seguinte jogasse a segunda. Sendo assim, a última participação do Goitacás na elite do futebol do Rio de Janeiro no século XX foi no ano de 1992, ficando um bom tempo sem jogar o principal campeonato do estado. Desse modo, o Goitacás passou o resto da década de 90 e os anos 2000 inteiro tentando voltar à elite do futebol carioca. Em 2006, o Goitacás conquista a 3ª colocação na seletiva da Série B e conquista o tão sonhado acesso para a Série A. Entretanto, a Justiça Desportiva do Estado não vê validade no torneio e, portanto, o Goitacás não sobe à Série A. Depois de 4 anos tentando novamente o acesso, em 2010, o clube entra em crise e é rebaixado para a 3ª divisão do futebol do Rio. Felizmente, no ano seguinte, 2011, o Goitacás é campeão da 3ª divisão e volta à 2ª. Em 2012, o Goitacás bate na trave do acesso e fica apenas com a 3ª posição. Já em 2013, o Goita estava voando na Série B do Rio e todos acreditavam que o sonho do acesso iria se concretizar. Entretanto, a equipe foi punida com 6 pontos pela escalação de um jogador irregular, o que acabou custando o acesso nesse ano. Depois de 4 anos tentando bravamente subir para a Série A do estadual,
Em 2017, o Goita era finalmente campeão da 2ª Divisão Estadual do Rio, com direito a mais de 5.000 pessoas no Arizão. O clube, depois de 25 anos fora da elite do estadual, retornava. Sem sombra de dúvidas, esse foi o momento mais emocionante e feliz da torcida do Goitacás na história moderna do clube. Nesse vídeo, gravado no dia da conquista, pode-se ver claramente a felicidade e a emoção dos torcedores. Infelizmente, o regulamento do Campeonato Carioca é muito duro para os times que sobem para a elite. Dessa maneira, os times que sobem da 2ª Divisão da Série B devem jogar uma seletiva com os piores da 1ª Divisão. Dito isso, o Goitacás não consegue a classificação para a fase principal do campeonato, esbarrando justamente na seletiva, felizmente se safando do rebaixamento. Porém, em 2019, como foi um dos piores da 1ª Divisão no ano anterior, o Goita joga de novo a seletiva, não classifica para a fase principal do estadual e por isso é rebaixado novamente. Já nesse ano, em 2020, a diretoria tem como objetivo espantar essa instabilidade do clube nos últimos anos. Segundo a onda do futebol de hoje em dia, a diretoria do Goita profissionalizou a gestão do futebol. Desse modo, a partir desse ano, quem gera o futebol do Goitacás é a empresa G7, que tem como sócio o tetracampeão Bebeto. De modo geral, se pode dizer que o Goitacás é um clube que fez sua história basicamente na esfera estadual. Porém, mesmo assim, vem encontrando instabilidade para se firmar na elite do futebol carioca. Sendo o Goitacás Futebol Clube um clube tradicional e centenário do futebol brasileiro, espera-se pelo menos que ele tenha uma devida estabilidade e consiga figurar pelo menos na 4ª Divisão do futebol brasileiro. Se você gostou do vídeo, deixa aqui seu joinha e escreva nos comentários se você gosta ou já ouviu falar do Goitacás. E se você que está vendo isso é torcedor do Goitacás ou morador da cidade de Campos, por favor comente se eu errei alguma informação sobre a equipe e qual que é a expectativa do torcedor com essa nova profissionalização que a diretoria do clube realizou. Valeu, é isso e até o próximo vídeo.